Beleza. Dia 11 de maio de 2023, mais uma aula na turma 132, turma de módulo C2 avançadíssimo. Vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês para explicar rapidamente. Vou explicar em português mesmo, para a gente ganhar um certo tempo aí. E aí faça uma cópia, tá? Senão vocês não vão conseguir editar. Opa, vocês estão vendo a Nieta aí, provavelmente, né? Aqui. Estão vendo agora aí o meu documento? Estou vendo você, abrindo uma tela. Ué? Sério? Peraí. Teve alguma coisa estranha aqui no Zoom mesmo. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos de novo que vai dar certo. Vamos ver? Também não E agora foi, no não foi, né? bate-papo documento. Oi? O documento Agora também tá não está aparecendo no bate-papo. Não está aparecendo? Está aparecendo um Aparece na documento para mim. tela. Aparece uma tela de O link, documento. deixa eu mandar o link de novo. Ó, vou mandar o link para vocês de novo aqui no bate-papo. Daí vocês podem copiar, tá? Mandei. Ah, é porque eu mandei antes de vocês entrarem. Eita, agora sim, agora vocês... Eu ia falar que o negócio que estava aqui entrou num negócio escrito read. Que aí é o negócio do Zoom mesmo. Que tá aqui. Rony adicionou read.ai meeting não, eu não sei. Isso aí é um aplicativo que eu estou usando para ver como é que ele funciona aqui no negócio de reunião. Mas eu não uso nas aulas, eu uso nas reuniões só. Ah, é só esse link que estava. Agora eu cliquei no de baixo, tá? Quando vocês clicarem aí, é para vocês olharem esse documento que eu estou colocando aqui na tela. Vocês estão vendo o documento na tela, né? Bom, ele funciona assim, gente, ó. Deixa eu pegar as anotações aqui rapidinho. O Zoom tem dessas, é bom o Zoom por conta disso. Olha só, se vocês puderem, deem uma olhada aqui na tela, que é assim, ó. O método Cornell, como eu tinha comentado, ele é um método inventado na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, década de 70, e até hoje ajuda a galera que estuda, que precisa fazer anotação. Ele é um método funcional, assim, ajuda a gente na memorização e tal. Tá? É um módulo bem simples e bem útil para a gente anotar as coisas. Tá? Assim, ó, você tem alguns campos, tá? Você tem o campo aqui em cima, onde você vai colocar o título. Deixa eu pegar um quadradinho que fica mais bonito, peraí. Aqui, ó. Você tem aqui em cima, ó, onde a gente coloca o título, a data ou o tema da aula, tá? Então, você vai colocar aqui no vermelho. No amarelo, aqui, vocês vão colocar as anotações, tá? As suas anotações. No amarelo. Deixa eu mais um pouco aqui. Aqui. Eita, não dá para mexer assim. Tá. Aí, gente, no azul... Cadê aqui? No azul, vocês vão colocar por os tópicos, tá? Os tópicos, vocês vão fazer perguntas sobre as anotações. Eu já vou explicar para vocês como fazer, tá? Aqui, ó, nesse azul aqui, vocês vão anotar só tópico, tá? E aí percebam o seguinte. Cadê aqui o... Percebam aqui, ó. Eu tenho um tópico e aqui eu tenho as anotações desse mesmo tópico. Aí aqui eu tenho o tópico 2, e aqui eu tenho as anotações do tópico 2. Eu posso colocar imagem, posso fazer as anotações. Tá? Então, você coloca o tópico do lado das anotações, o tópico dos lados das anotações. Normalmente, o que eles indicam? O tópico ser uma pergunta. Né? Sei lá, nós estamos vendo agora sobre o método Cornell. Você coloca lá o título. Método Cornell de anotações. Daí você vai colocar aqui, por exemplo, o que é o método Cornell? Aí você vai anotar aqui do lado. Aí você vai colocar aqui, como usar o método Cornell? Aí você vai anotar aqui do lado. Né? Quais as utilidades do método Cornell? Aí você vai anotar aqui do lado. Aí, embaixo dessa planilha, vamos chamar assim, entre aspas, no rodapé da planilha, nós temos o que ele chama de resumo.
tá? Vou colocar aqui em roxo, ó. E esse resumo é você sintetizar o tópico e a anotação. Você coloca embaixo ali, tá? E aí você pode fazer por tema, pode fazer por aula, tá? Eu gosto de anotar no digital, porque como eu tenho a letra meio garranchuda, no papel para mim não dá muito certo, porque eu preciso de mais espaço. No computador fica tudo meio organizado, a letra, a fonte não muda, então fica mais fácil para a gente. Beleza? Então, isso aí vocês podem usar nas aulas a partir de agora, tá? Para vocês poderem anotar. Aí ele tem uma pequena regrinha que funciona da seguinte maneira, ó. Vocês vão perceber que nesse modelo que eu passei para vocês, tem um número aqui em cima, ó, passo 1. Por que passo 1? Porque primeiro você põe o título, né? O passo 2 é você começar a fazer as anotações, né? E depois no passo 3 que você vem a pergunta, para você tentar... É como se fosse... O método é como se fossem vários resumos dentro da mesma folha, né? Porque o sumário resume a anotação, o tópico resume a anotação, né? Então, você vai anotando ali, vai fazendo as perguntinhas. E, por fim, quando você já tiver o teu título, o teu tópico e as suas anotações, aí no finalzinho da aula ou no final do teu raciocínio, você coloca o passo 4 aqui embaixo, que é no sumário, que é o resuminho. Você pode fazer isso várias folhas numa aula, pode fazer, né? Como você achar melhor aí, tá bom? Pode ir replicando isso aqui nas próximas folhas aqui do Google Documentos mesmo, vida que segue, para ajudar vocês na anotação, bom? A gente vai falar de várias técnicas, de vários nomes, é legal vocês terem anotadinho, meio separadinho ali depois para poder procurar e tal. Diego, não dá para baixar, você tem que fazer uma cópia. Vocês têm que vir aqui, ó, arquivo, fazer uma cópia. Daí vocês copiam para o Google Drive de vocês, daí dá para vocês editarem. Vê se vocês conseguem. Deixa eu ver como é que ele está habilitado aqui. Aqui, ó. Pronto. No meu tem novo, abrir, compartilhar. Espera um pouquinho, então acho que é essa opção aqui que eu tenho que habilitar. Concluído. Aqui no arquivo, tá vendo? Deu certo, Mário? Ah, agora sim. Então vocês vão fazer aqui, ó, fazer uma cópia e pimba, fazer a cópia aí para vocês. Aí vocês podem editar, usar e abusar. Isso aí serve para tudo na vida, tá? Tudo que vocês forem anotar, tudo que vocês forem estudar, isso aí ajuda muito. Me ajudou muito com tradução, quando eu estou estudando tema novo, ou quando eu já sei antecipadamente o tema que eu vou ter, né? Quando eu precisei fazer interpretação, por exemplo, em sala de aula, eu fazia esses tópicos, eu ia procurar sinal, então isso me ajudou bastante também. Uhum. Maravilha, então pode falar, Cá. Onde que eu acho o arquivo? Para baixar, que você falou, tá escrito arquivo. Ah, eu acho que você entrou depois, Cá, peraí. Você já está com o arquivo aberto para você, o digital? Não, é só o seu, Peraí. a sua tela. Peraí que eu vou... Você pegou aqui no chat? Você teve acesso ao chat aqui? É. Aqui, ó, vou mandar de novo. Eu acho que você entrou depois, eu já tinha colocado o link. Eu aperto o link. Isso, eu coloquei esse link aí. Aí, quando você entrar, você vai ali em arquivos, fazer uma cópia. Daí você copia, ele vai copiar no teu Google Drive, tá? Daí você pode editar lá livremente. Beleza? Então, agora a gente vai para o vídeo como prometido. Vamos fazer a tradução direta do vídeo do nosso amigo surdo Rodrigo Custódio. Vou abrir o vídeo dele aqui para nós. Parar de compartilhar aqui para não ficar tão pesado aqui o arquivo. Vamos lá. Bom, antes de tudo, antes de mais nada, vamos fazer um aquecimento bem simples, só para aquecer antes de eu abrir o vídeo. Eu vou pedir para Magda, em Libras, me explicar o que é uma tradução direta e o que é uma tradução inversa, e a Nieta vai fazer a tradução
em libras. Vamos lá. Só para fazer um aquecimento. Se não conseguir, não tem problema, pode pedir ajuda para os universitários, vamos treinar. O importante é pôr a mão na massa, sujar os dedos. Ó, vocês vão precisar me ajudar, hein? Espera um pouquinho aqui que eu vou colocar... Todo mundo está vendo a Magda? Tá, peraí. Aqui, pronto. É tradução direta e Agora- a outra nem tem palavra. Inversa. Tradução direta e tradução inversa. Valendo. Então, agora, nós vamos fazer uma tradução inversa, cujo sinal eu ainda não sei. Então, e aí, gente? Alguém me ajuda? O que é para fazer? Então, a tradução... Opa, perdão, esqueci aqui. A tradução direta... Na tradução direta, a pessoa vai falando, palestrante, e a outra pessoa vai interpretando em libras. Ou o contrário. É isso. Interpretação inversa eu não entendi. Acho que é o contrário, é isso, gente? O palestrante faz em libras, né? A palestra, e o intérprete vai usar a voz. É isso? Eu entendi corretamente? Tá todo mundo conseguindo se Entendeu? ver, gente? Todo mundo está se vendo? Importante a gente conseguir se ver, tá? A cara de desapontamento do Rony. Calma, Rony. Alguém ajuda? Alguém Não, é porque ajuda? eu tô vendo se... É que eu mudei o meu layout. Eu queria ver se todo mundo está conseguindo se ver para poder ajudar a Magda. Tradução direta ao mesmo tempo que você ao mesmo tempo que a pessoa está falando, você está traduzindo para o outro idioma. A tradução inversa é quando a língua fonte de quem está escutando é outra. Eu acho que a tradução simultânea, ela é, por exemplo, do português para Libras. A tradução inversa é quando a gente pega da Libras e traduz para o português. Só que quem está observando a gente, a língua natural dele é a Libras. Então, É aí a gente entra na questão da interpretação consecutiva e se tem interpretação simultânea. E você tem são direções diferentes. A tradução direta, a pessoa está palestrando em libras e o intérprete está fazendo a voz. Então, a gente não usa mais esse fazer a voz, a gente usa a expressão tradução direta. Agora, quando o palestrante está fazendo a palestra em português, você vai fazer a tradução inversa, que é o quê? É interpretar em libras aquilo que o palestrante está falando em português. Bom, aprendi assim Foi uma também, pergunta? tá? Que é isso? Foi o que eu falei, é o que eu tentei também falar, que era o contrário. A Anitta deu uma pausa dramática ali. Que foi uma pergunta ou foi uma afirmação? É um questionamento, né, Nita? Será que eu estou certo? Foi uma pergunta? Não, eu entendi isso, eu sempre aprendi dessa forma. Tradução direta é que antigamente a gente falava assim, eu vou dar a voz. Hoje em dia, não, pelo amor de Deus. Hoje em dia é tradução direta, faremos a tradução direta. Aí, Tá. quando você vai interpretar em libras o que o palestrante está fazendo, aí você vai fazer uma tradução inversa. Aí você tem os tipos de tradução, o tipo de interpretação, no caso.
que é a tradução consecutiva, né? Simultânea, perdão, e a tradução consecutiva. Consecutiva. Senão eu não lembro. Assim? 1, 2. 1, 2. 2. 1, 2. 1, 2. Isso. A consecutiva é a simultânea. A simultânea, esse. Só que você tem que dar um recuozinho. Tá. Então, só para a gente aquecer mesmo, tá? Esse é o conceito, tá? Então, olha, Magda, vamos lá, ó. Direto. Vamos lá, deixa eu falar em português para não ter confusão. Pensa assim, ó, se você vai fazer a interpretação... Eu estou entendendo em Libra. Você está falando em Libra, eu estou entendendo. Só que o meu cérebro aqui está... Tá bugado, tá invertido. É assim, ó. Se você vai fazer a tua interpretação diretamente na sua língua, que é o português, então ela é uma interpretação direta. Foi o que a Anitta falou. Não é correto, não é técnico usar o termo que o pessoal costuma usar aí no senso comum, fazer voz, dar a voz, né? Você não vai dar a voz para o surdo, ele já tem a voz dele. Você não vai fazer a voz do surdo, Deus já fez, né? Então, assim, o termo técnico é tradução direta. Então, toda vez que a gente fala tradução direta, é o ato da gente, vamos pensar assim, de uma maneira bem simples, é o ato de eu usar a boca, né? Eu vou fazer direto na minha língua. E a tradução inversa eu vou fazer na minha língua inversa, que é a língua de sinais, né? Então, eu vou escutar alguém oralizando, né? E aí eu vou sinalizar. Essa é a inversa. Tá bom? Fechou, Neta? Falei certo? Beleza, então vamos lá. Tá? Então, só para a gente relembrar esses conceitos, porque a gente vai ter que se acostumar com eles aí daqui para frente, né? E nós vamos usá-los o tempo todo. Então, tradução direta, usar a boca, tradução inversa, usar a mão. Isso dentro do processo, né? Quando você está ali no palco, quando você está numa entrevista, enfim. Vale lembrar o seguinte, não vamos confundir os conceitos de tradução e interpretação, tá? Esses são conceitos também que a gente não pode confundir. Tá? Tradução, a gente vai seguir uma ideia e interpretação outra. Então, assim, quando a gente for falar de processo, tá? Nós vamos entender que eles são diferentes e cada um é para o seu caminho.
Alguns autores, gente, Solange Mitman, Unida, quem mais? Eu vou passar esse nome para vocês depois, né? Até o Paulo Ronay, esse pessoal aí que são os fera da tradução e interpretação, que não são da língua de sinais, né? Eles são das línguas orais. Às vezes eles tratam a palavra tradução como um todo, tá? Então, às vezes a gente escuta esses caras falando tradução, mas a gente entende que eles estão abraçando tudo. É uma maneira de resumir, falar mais rápido. Mas nós sabemos e precisamos saber que, falando de processo, né? Falando de execução, são processos diferentes, tá? Então, quando eu estou traduzindo, eu estou lá, eu tenho um tempo para fazer isso, eu vou entregar para o meu cliente na semana que vem, né? Eu vou estudar o caso, eu vou fazer, refazer, né? Pode ser no papel, pode ser um vídeo, pode ser um áudio. Quando eu estou fazendo a interpretação, ela na 95% dos casos, é presencial, envolve voz, né? Envolve voz. Envolve voz ou na direção, ou no sentido direto ou no sentido inverso, tá? Direto ou inverso. Tranquilo até aí? Tá claro esses conceitos para nós? Para seguir daqui para frente? Então, beleza. Vou mostrar para vocês aqui alguns conceitos. Pode falar. Só uma dúvida agora. Mas quando a gente fala que é tradução direta, né, feito na hora, então seria interpretação direto, certo? É isso, Fran. Só que cai na boca do povo eles usarem o termo tradução. Tá bom. Porque assim, Fran, para esses autores, o ato tradutório é maior do que o ato de interpretação. Ele abrange mais, né? Porque assim, eu vivo falando isso para vocês, né? Para você ser um tradutor, né? O que envolve a tradução? Pesquisa, muita pesquisa, você pegar muitas fontes, né? Perguntar para o surdo, perguntar para outros intérpretes, pesquisar. Então, você tem que ter esse tempo e estudar muito. E aí você deixa de ser, entre aspas, deixa de ser tradutor e começa a ser investigador, começa a ser pesquisador, começa a ser linguista. Tanto é que na década de 70, a tradução foi... os profissionais ali da época ali sugeriram que a tradução fizesse parte da linguística, né? Então, hoje, a tradução ela faz parte da linguística. É praticamente uma ciência, porque envolve muitos fatores. Os caras começaram a ver, depois eu vou passar para vocês, da mesma... mas daí não é da Solange Mitman, é da professora Hurtado Albir. Ela é uma espanhola que também tem os conceitos ali que envolvem as competências e as subcompetências que a gente vai ter que ter para fazer uma tradução e uma interpretação, né? E por ter muita coisa envolvida, essas competências e subcompetências, o pessoal falou, nossa, é muita coisa que o tradutor tem que ter, o intérprete também. Né? Então, eles colocaram isso na área da linguística e, ok, todo mundo aceitou, fez sentido, né? Porque tinha muita coisa para ser vista. Tinha não, né? Tem muita coisa para ser vista na tradução. Né? Não só as adaptações que você vai fazer, mas pesquisar a cultura que você está fazendo a versão, né? Ambas as culturas, como eu faço isso em português, como eu faço isso na outra língua, né? Que tipo de público que tipo de ouvinte que tipo de surdo todo esse trabalho que você tem que fazer de pesquisa é muito amplo, né? É muito complexo. Então, não dá simplesmente para deixar a tradução e a interpretação, por exemplo, na área de letras, por exemplo, né? Não, tem que ser uma ciência mesmo, então eles colocaram isso na década de 70, se eu não me engano, 70, 74, por ali. Tá? Vou passar alguns conceitos aqui para vocês agora. Deixa eu copiar aqui, vou mandar para vocês o link aí também, já aproveitar e já deixar o material com vocês aí também, espera um pouquinho. Esse material, às vezes, eu edito ele, tá? Então, ele tá só para visualizar mesmo, tá? De volta e meia eu vivo... Eu vou colocar para vocês aqui no chat.
Vocês podem dar uma olhada depois com mais calma, mas de preferência para acompanhar a aula, vão olhando aqui no meu compartilhamento, tá? Então, vamos lá. Segundo uma das teóricas, uma das professoras, aí uma dos grandes nomes que a gente precisa saber. Gente, isso aqui é assim, como na Libras não tem ainda nada muito assim, tão aprofundado como nós temos nas línguas orais, a gente adapta esses conceitos para Libras, tá? Então, a gente pega pessoas que nem, por exemplo, a professora e doutora Solange Mitman. Ela não é da Libras, ela nem estudou Libras, mas ela estudou tradução, né? As teorias que ela traz é a teoria para a tradução. E como a gente sabe que, óbvio, né, gente, Libras é uma língua, então ela vai estar dentro desse conceito também, tá bom? Então, ela fez para a gente o seguinte, algumas teorias aqui da Solange Mitman, depois eu vou trazer da Urbano Hurtado e etc. Aqui, ó. Isso aqui, gente, é importante vocês saberem os nomes, porque depois essas pessoas, por exemplo, a Solange se baseou em outros. Depois eu vou trazer para vocês o que eu vou me basear nesse módulo todo daqui para frente, vai ser nas teorias da Heloísa Barbosa, onde ela se baseou nos mesmos que a Solange Mitman se baseou, tá? Só que a Solange Mitman trouxe uma abordagem e a Heloísa Barbosa trouxe outra, que para mim eu acho muito mais completo e faz muito mais sentido dentro da Libras, fica muito mais fácil para a gente entender o processo, tá? Então aqui, ó, vocês vão perceber quando eu trazer as outras abordagens, vocês vão perceber que alguns nomes são parecidos e alguns nomes são diferentes com conceitos iguais. Por exemplo, aqui a Solange Mitman, ela chama de a teoria da transferência. O que é a transferência quando você está fazendo uma tradução, né? É uma decodificação e recodificação. Então, assim, quando nós falamos de palavra na tradução, os linguistas eles veem isso como código, tá? É um código. Então, a transferência é você pegar e decodificar ele, né? Substituindo esses códigos. Então, eu vou substituir um pelo outro, né? Ou seja, uma palavra por um sinal, literalmente falando. Eu não vou muito no sentido daquela palavra. Eu não vou muito no sentido daquele código, né? Se a pessoa faz isso aqui, ó, né? Não tem muito o que fazer aqui. Eu vou para casa. É isso, é a transferência. Isso aqui, o eu tá oculto, o casa é casa e o ir é ir. Não tem muito o que fazer, tá? Então, é trocar uma palavra por um sinal. Isso ela chama de transferência, tá? Aqui embaixo, ou seja, passa exatamente as palavras do autor, o que alguns chamam de literal, tá? O que é ser literal? É passar o que o autor quer dizer, literalmente falando. Ele quis dizer isso, é isso. Eu não vou precisar adaptar, eu não vou precisar incrementar, tirar, eu não vou precisar colocar um classificador, agora trazendo para Libras, né? Eu não vou precisar fazer uma coisa mais visual, não vou, tá? Eu vou usar o que o cara está fazendo ali. Não considera a subjetividade, como eu falei agora. Não precisa ser subjetivo, o que ele quis dizer, né? O que está nas entrelinhas, não precisa, tá? E ele desconsidera o público-alvo, no caso, o surdo. Ou seja, desconsidera em que sentido? Eu não preciso pensar qual é o meu público surdo, porque isso é fácil de entender. Não é nada técnico, não é nada metáfora, não é uma expressão idiomática, não é nada nesse sentido. Então, quando ela diz desconsidera o público, é nesse sentido. Eu não preciso levar o público em conta, porque isso é uma coisa óbvia. Eu vou para casa, acabou. Não tem o que fazer. Tá bom? Tranquilo, gente, até aí? Claro como água? Uhum. Tudo certo aí, Marcelino? Olha lá, hein, Marcelino? Quando ela ri, dá para ver por que o sinal dela é esse. Tá? Então, isso aí é transferência. Uma palavra, um sinal, uma palavra, um sinal, uma palavra, um sinal. E a transferência, normalmente, ela é literal. Guarde isso aí na memória.
Coloque no método de Cornell de vocês aí, hein? Olha que chique essa turma. Aí tem uma outra questão que ela fala, olha lá, a Anitta já está pondo em prática. A outra teoria da Solange é a transposição, tá? Transposição. Resumindo, a transposição, ela muda a ordem, tá? Ela muda a ordem dos fatos. Eu preciso fazer uma transposição. Ou seja, tá ali, ó, mudança na ordem dos códigos, tá? Quando a gente fala código, gente, não é só palavra, tá? O código é a palavra, é o classificador, é a expressão, pode usar código como tudo isso. Então, ele muda a ordem, ou seja, ele muda a gramática, a morfossintaxe, ele muda, tá? Passa exatamente as ideias do autor, ainda continua sendo literal. Eu não vou precisar fazer nenhuma adaptação, mas ele vai mudar a ordem, tá? Eu já vou dar um exemplo para vocês. Não considera subjetividade, assim como o primeiro, tá? Não é nada assim que eu precise elaborar ou o que ele quis dizer com isso, tá? Na verdade, é só eu mudar a ordem e já fica claro, já fica subentendido, tá? E ele considera o público-alvo. Por que ele considera, gente? Porque se ele não fizer na ordem certa, o público-alvo vai entender errado. Tá bom? Tranquilo? Chupiruba? Chupiruba? Então tá. Deixa eu fazer uma frase aqui, ó. Cadê aqui? Vamos lá. Magda. Aqui. O Diego, como eu não conheço muito bem a sua sinalização ainda, deixa eu pedir para você, se você puder ligar a câmera agora. Faz para mim uma sinalização, por favor, só para eu ver. A frase: o sexo é permitido só depois do casamento. Tá? Ou seja, aí nós precisamos fazer uma inversão. Ou seja, ordem cronológica dos fatos, né? Primeiro o caso, depois o sexo está autorizado. Ou seja, se eu não fizer essa inversão, o que ela está dizendo ali, o público-alvo, que eu tenho que considerar, vai entender errado. Vai entender que ele pode fazer sexo e depois ele casa, está liberado. Né? Por isso que aqui vem aquela orientação de a gente tentar evitar, né, gente, o bimodalismo. Né? Fazer o bimodalismo só quando ele literalmente for necessário. Quando você precisar incluir um ouvinte e um surdo na conversa, um surdo oralizado e um surdo não oralizado, né? Porque se eu vou falar, por exemplo, né? A pessoa faz assim. Né? A pessoa fala junto, ela é induzida a sinalizar no português, porque ela está falando junto, só que ela faz assim. Então, né? O sexo esse né? Ele às vezes não vem na sinalização da pessoa, tem gente que sinaliza, tem gente que não. É permitido só depois do, esse depois do eu não falo, eu não sinalizo, mas eu falo. Então, na minha cabeça está claro, mas na minha mão não. Eu falo só depois do casamento. Só que isso que é casamento e é casar e é casado. Como é que eu sei o que está na cabeça do surdo certinho? Né? Então, quando eu falo junto depois do, na minha cabeça está claro em português, mas na minha mão não, porque não tem do, né? Eu não sinalizo do. Por isso que a gente tem que fazer a transposição que a Solange Mitman está falando. Nesse caso específico, quando a gente tem a preposição do, da, de, né? Onde faz essa inversão no português, né? Eu vou almoçar, depois vou escovar os dentes. É isso, né? A, sentença A, depois sentença B. Vou almoçar, depois escovar os dentes. Então, não tem problema eu fazer. Não tem problema, não vai ter erro. Eu não preciso fazer uma transposição. Aí, o que eu faço? Eu faço uma transferência. Tá? Então, você vai lá e escolhe pela técnica da transferência, não da transposição.
Agora, se a pessoa fala, eu vou escovar os dentes depois do almoço. Opa, inverteu. Então, eu vou ter que fazer uma transposição. Né? Porque eu vou escovar os dentes depois do almoço. Então, sentença A vai vir depois da sentença B. Só que na ordem da frase, na estrutura frasal, o surdo, que é visual, vendo a frase escrita, ele vai ver primeiro uma coisa e depois a segunda coisa. Só que essa segunda coisa, pelo fato de ter a preposição, vai jogar antes, só que ele não sabe disso. Né? Porque a maioria dos surdos não tem o português uma intimidade tão grande com o português como a gente pensa. Né? Então, temos que tomar cuidado aí. Então, aí onde entra, por exemplo, dentro de uma sala de aula, um professor de português, né? Poder explicar isso para o surdo. Ele fala, olha, em português é assim, pá, 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 pá. Mas em Libras, para ter sentido, é assim, pá, pá, pá. Daí ele sinaliza. Então, o surdo vai entender em Libras. Ah, entendi o conceito. Ou seja, como está aqui embaixo, considera o público-alvo. Só que, para escrever, você tem que escrever assim. Daí ele vai empreender a inversão. Por isso que surdo escreve aquele português todo truncado. Algumas pessoas falam, o português do surdo é assim. Não, o português do surdo não é assim. É que ele tem dificuldade com o português. Eu conheço surdos que escrevem corretamente o português. Então não dá para dizer assim, o português do surdo é assim. Ou seja, se a gente escrever errado para o surdo, é a mesma coisa que o surdo sinalizar errado para a gente. Porque o ouvinte só faz português sinalizado. Então, eu vou fazer português sinalizado porque o ouvinte é assim. Não, está cheio de ouvinte que sinaliza certo, né? Então, a gente não pode ter isso como uma regra. Tranquilo? Então, transposição, muda a ordem. Como que foi, Neta? Eu peguei só no final da sua sinalização. É, isso. E ao mesmo tempo, né? Quando tiver esse tempo, exatamente. Por isso que eu falei para vocês, o tradutor, às vezes, deixa de ser só tradutor e intérprete, começa a ser professor, começa, né? Às vezes, você vai precisar parar um tempo ali na palestra, na igreja, no culto, na reunião, e você vai ter que fazer para o surdo, olha, é assim. Às vezes você não tem esse tempo, mas às vezes isso é um pouco necessário você deixar claro, porque você está vendo que o surdo está tendo dificuldade de entender. Então, se você tiver esse tempo, você vai dar essa pausa e vai dar uma orientada. Tranquilo? Então, próximo conceito da Mitman, ela chama de reformulação, tá? Como o próprio nome diz, você vai adaptar todo o formato. E aí nós temos lá, ó, aqui está assim, ó, mudança de formato de uma língua para outra. Passa exatamente as ideias do autor, então passa a ideia que o cara quer, né? Só que ele não considera a subjetividade ou as entrelinhas. Mesma coisa, ele não vai pegar por exemplo, como se fosse uma expressão idiomática. Não, ele vai passar aquilo ali mesmo. Só que ele faz adaptações com o contexto. Então, um exemplo sei lá, e Deus me liberou do álcool, né? E Deus me liberou do álcool. Como que você faria isso aí, Vê? Deus me liberou do álcool. Doidona. Assim, ó. Só cuidado para não estender muito. Às vezes você não tem esse tempo, tá? Às vezes você não consegue. Dá para entender o que você falou, mas às vezes você não tem esse tempo. Numa interpretação, você teria que tentar fazer escolhas um pouco mais diretas, tá? Nieta, vamos lá. Deus me liberou do álcool. Ó, teve um erro de léxico aí. Você fez domingo. Domingo, 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 domingo. Você queria fazer bêbado, que tonto, né? Fez domingo. Mas isso aqui é tonto, né? Bêbado. Bêbado também pode ser, é verdade, é verdade.
Bêbado, eu esqueci, bêbado. Borracho. Vamos lá, Marcelino. Mesma frase. Deus me liberou do álcool. Ó, viu que ela é curta. Deus me liberou do álcool. Aí você vai falar isso pro surdo. Eu não estou vendo as suas mãos, Marcelino. Preciso ver você como um todo. Aí, melhorou, melhorou. Não, voltou como estava. Mas tudo bem, pode ir. Pode que dá para ver um tequinho da mão, dá para ver. Beleza. Isso, aí, ó, se você conseguir ficar aí, fica melhor. Aí. Pode ser, pode ser. Dá para fazer mais curto, tá? Dá para fazer mais curto, mas beleza, vamos ver lá. Vai lá, Magda. Só uma dúvida. Ela Pode falar. ela fez só assim e não fez o tonto. Não O pode borracho. considerar como outra bebida? Pode, pode. Pode. Então, eu vou dar os feedback depois, mas já que você Ah, perguntou, sim, pode. não, eu tô Porque isso aqui é nessa muito dúvida, genérico. porque é isso que É. eu olhando, eu falei, não Para entendi. nós ouvintes, isso é meio que óbvio, né? Aí, vamos lá, final de semana, né? Para nós ouvintes. Mas em Libras isso é beber. Eu cansei de fazer beber suco, beber alguma coisa, né? Então teria que colocar aí, cara, teria que complementar aí com um léxico, com uma escolha, tá? Nesse caso aí que vem a questão de você da melhoria, que é um outro conceito que nós vamos ver mais para frente. Você teria que acrescentar algo para que isso aqui que é muito genérico não ficar tão genérico, tá? Mas isso é um próximo passo. Mas aproveitando que a V perguntou, seria essa o que precisaria, uma das coisas que precisaria consertar aí, dar uma ajustada na tua sinalização, é isso aqui, deixar isso aqui mais claro, tá? Assim, tem surdo que pode saber? Tem, mas tem surdo que pode não saber. Então, para não ficar esse tem, mas não tem, a gente traz uma outra estratégia e pronto, fica claro de uma vez só para todo mundo, tá bom? Vai lá, Magda. Ó, a Magda já trouxe um sinal que resume tudo, que é o próprio sinal de cachaça. Por quê? Porque ela manja dos Paranauê, gente. É uma cachaceira de primeira. Essa aí, ó, não sai do boteco. Essa aí, ela manja do assunto, entendeu? Então, quando você traz o sinal, você viu aqui, Camila, não precisa usar o bebê, né? Ó, já bebe aqui, ó. Porque aqui já está o bebê, já tá, você já sabe o que é, porque isso aqui é o sinal de aguardente, então você já sabe o que é, pronto. Exatamente, tá? Só teve uma questão, aproveitando, falando desse álcool aqui, que em português o nosso léxico é único, né? A palavra álcool, quem dá o sentido somos nós na fala, no contexto, né? Depende do que vem depois ou antes dessa palavra, esse álcool vai ter um sentido. Exatamente. A Anitta já se ligou. Porque ela usou álcool, e esse álcool aqui, dependendo da situação do cidadão, né? Se ele já não tiver nos alcoólicos ao nome, esse aqui não bebe, né? Esse aqui você limpa a mesa. Claro, se o cara tiver numa situação brava, ele pode até beber esse, né? Mas assim, vamos pensar no caso extremo, né, gente? O cara que toma perfume, que não aguenta mais. Mas isso aqui é um outro álcool. O surdo vai imaginar, né? Outro álcool. E agora esse aqui, opa, álcool. Por isso, gente, que assim, façam esse teste quando vocês tiverem a oportunidade. Se você pegar o texto, tá? Ó, pode parecer besteira o que eu vou falar, mas quando a gente estuda semântica, semiótica, quando eu falar texto, é tudo, tá? Não são só as letrinhas. Porque o que eu vou falar agora é assim, quando você pega um texto e passa para o surdo ler, né? Ele, se tiver em português ali, claro, né? Se tiver escrito,
vocês vão ver que, normalmente, o surdo tende a cair no português sinalizado. Ele olha ali e vai sinalizar. Agora, se você não fizer nada, pedir para ele falar isso por conta própria, ele faz certo. Então, tem muitos alunos que falam assim, professor, eu pedi para o surdo traduzir para mim e ele traduziu assim. Eu falei, gente, mas esse surdo sabe traduzir? Senão ele vai seguir o que está ali. Ele vai seguir o que está... Quando vocês tiverem a oportunidade, faça esse teste para você ver. Você dá para o surdo dizer, faz aí para mim. Ele vai fazer, geralmente ele faz português sinalizado. Então, assim, não dá para levar muito ao pé da letra, tem que tomar cuidado. A gente tem que pedir para os surdos explicarem para a gente, que fica mais fácil. A gente que é fluente e tal, fica mais fácil para trocar essa ideia, tá? Então, Nieta, cuidado com isso aqui que não usa, que ela já percebeu, né? A Magda já fez uma escolha lexical interessantíssima ali. Esse aqui da Camila precisaria de um a mais. E agora, vamos lá, vou deixar a Fran por último. Vai ficar de castigo. Vai lá, Diego, sinaliza para nós aí. Desculpa, você consegue ir um pouquinho mais para trás, que eu não vi alguma das suas sinalizações. Aí. Tá. Agora, Fran. Falta só a Fran, né? Todo mundo foi? Foi. Difícil? Vai lá, Fran. Vamos ver se você é cachaceira igual a Maga. Que mentira. Tá? Vamos lá. Mudança do formato da língua para outra. Tá dizendo ali, ó, na reformulação, tá? Então, vamos pegar algumas escolhas que nós fizemos, tá? Nós somos tentados a usar o liberou aqui, né? Qual é o problema desse sinal, desse léxico? O problema é que a gente não sabe o que está na cabeça do surdo. Se está liberou, autorizou, permitiu, livrou, a gente não sabe o que está na cabeça do surdo, né? Porque esse sinal pode ser tudo isso. Então, talvez seria mais interessante fazer o que a Solange Mitman está falando, fazer uma reformulação e não usar isso aqui. E aí sim pegar, por aí, como que Deus me liberta do álcool? Ou seja, me libertar não é deixar eu fazer, me autorizar, né? Opa, isso aqui, será que ficou claro que é álcool? Não. Então, se eu tenho esse sinal e esse sinal na mesma frase, parem para pensar, o surdo não vai entender nada, não é? Porque a gente tem um sinal que foge do léxico, nós temos um sinal que é muito genérico e nós temos um sinal que também é muito amplo, pode ter muitas coisas. Então, o caminho mais rápido aí, a gente teria que pegar o que a Magda escolheu ali, porque aqui já é cachaça, já é, né? Ou cachaça também, né? O que o Diego usou ali também, já dá essa ideia, né? Beleza. E isso já sei. Então, eu já tenho o beber, eu já tenho o álcool, tá tudo certo. Ou você faz várias vezes. O Diego, eu acho que esse sinal é regional, eu não conheço. O que é isso aqui? Legal, é regional mesmo. Legal, aqui a gente usa assim, ó. Legal, é a variação. Meninas, a gente nem se apresentou, né? O Diego, ele é de outro estado, tá? A gente nossa, começamos a ter aula aí, nem se apresentamos. Ele é de Minas, isso. Daí lá o sinal muda e tal, beleza. O vício é um sinal que é interessante vir para dar essa ideia de que ele estava mal, né? Ou seja, também trazer uma outra ideia que é o todo dia, como alguma de vocês usaram, tá? Mas se vocês fizerem também usar o intensificador, né? Beber, ou beber. Eu não preciso usar todo dia, não preciso usar mais nada. Isso, porque deu já. Ou, sei lá, sabe a cachaça? Vamos pegar o da Camila ali, por exemplo, misturar com o da Magda, né? Sabe a cachaça? Olha a minha expressão, né? Outra coisa que tem que tomar cuidado, cara, você, quando for sinalizar, tenta ser o mais natural possível no sentido de não se preocupe com a câmera, tá? Porque às vezes você fica sinalizando e olhando para a câmera e aí perde todas as expressões.
Porque você fica meio que olhando assim, ó, e você fica olhando para a câmera e aí você vira o corpo, mas as suas expressões, elas perdem, tá? Porque você está atenta, ou você está querendo se olhar no zoom, ou se olhar na câmera, e daí perde. Então, isso pode danificar, pode prejudicar a tua sinalização. Então, tenta ser mais natural com as expressões. Isso. Né? Então, por exemplo, opa, isso aqui é de pá, 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 né? A expressão facial. Isso aqui para o surdo já matou a pau. Pronto, ele já entendeu. Né? Não precisa usar muito, não precisa usar todo dia. Ele já, né, pegou. E aí, aquilo que a Fran usou, né, gente? Dentro do contexto religioso, o que é o me liberou? Não é me limpou, né? Ele me limpou. Não tenho mais isso. Estou livre. Né? Algumas de vocês usou, né, o afastar, né? Pode ser também. Mas o limpou aqui, esse sinal ele é muito usado dentro de algumas religiões. Então, dentro do contexto religioso, isso aqui já pode ficar muito claro. Tipo, foi purificado. Já entendi que aquele vício que ele tinha não é legal, né? Então, de novo, né? Esse sinal aqui é um sinal interessante. O sinal de vício, o sinal de todo dia é um sinal interessante para dar essa ideia que ele fazia isso todo dia, né? Só que isso também pode ser Porque pode se for ser também, considerar que viu? alcoolismo é uma doença, Isso que eu ia chegar, mas o surdo sabe que desse conceito. Então, de novo, a gente tem que entender o público-alvo, tá? Às vezes o surdo não encara, porque assim, gente, eu não estou dizendo que o surdo não é capaz, mas o que eu estou querendo dizer é que o surdo às vezes não tem essa informação que a gente tem, né? Por exemplo, a pessoa fala assim, aqui em São Paulo, os drogados lá da Cracolândia. Daí você fala assim, pô, os caras são doentes, meu. Aí tem gente que fala, doente nada, é tudo vagabundo. Entendeu? Então, assim, é doente ou vagabundo, né? Às vezes o surdo vê, ele pode ter esse mesmo conceito. Ou a pessoa que passou para ele pode ter passado ou de um jeito ou do outro. Os caras são tudo vagabundos, são drogados. Aí, se for um outro intérprete, pode falar, nossa, esses caras, eles sofrem, eles estão viciados, eles não conseguem largar o vício, porque a crack é muito forte. Blá, blá, blá. Aí depende, tá bom? Por isso que eu digo, gente, essa questão da interpretação, esse abacaxi é gente que desgasta, como eu falo para vocês. Né? A escolha que você faz, o momento que você faz, o tanto que você está inserido com o tema, né? E isso aí, como vocês sabem, aí, o fato de eu ter feito jornalismo, eu trago muitas coisas do jornalismo também para Libras. Né? A questão de você escolher a palavra, a questão de você escolher o termo, isso também tem a ver na interpretação. Né? Porque às vezes o intérprete escolhe porque é só o que ele sabe, e às vezes ele escolhe porque, sei lá, ele pode não ter entendido, ou ele pode não saber o outro contexto, pode acontecer também. E aí impacta na sinalização, tá? Então, uma sugestão, não é uma correção, tá? Por favor, uma sugestão. Deus me liberou do álcool. Né? Dá para fazer dessas várias maneiras que vocês fizeram, dá para a gente misturar um pouquinho de cada um, mas coisas que a gente teria que evitar na sinalização. Por quê? Por que evitar, né? Porque se eu colocar esses sinais, vai trocar o sentido, tá? Só por isso. Então, se trocou o sentido, gente, aí é um problema. No caso da reformulação, que a Solange Littmann está falando, nós trocamos a ordem, mas o sentido não, né? É o que ela diz ali, passa exatamente as ideias do autor. Agora, se eu fizer, por exemplo, vou retomar aqui os sinais que nós usamos, né? Se eu faço esse, ó, eu mudo o sentido. Ou eu tenho que ter claro para mim, vamos supor que a Antonieta ela ande com um surdo, ela conheça muito bem esse surdo. E ela sabe que esse surdo que ela anda vai entender isso aqui. Tudo bem, ou seja, ela conhece o público dela. Mas vamos supor que a Antonieta é chamada para fazer uma interpretação numa empresa que ela não conhece nenhum dos surdos que estão lá. Opa, então é melhor eu não fazer esse. Mas e se ela só sabe esse? É aí que começa a entrar o problema, a atualização do intérprete. Se ela só sabe esse, não sabe esse. Né? Aí, ixi, cara. Ou se ela faz isso. Mas isso aqui, como a Verônica falou, talvez não deixe tão claro que é bebida alcoólica.
Então, a não ser que... Mas aí, Diego, se você não tiver esse tempo, é uma das estratégias. Combinar com o surdo é uma estratégia. Ó, se eu fizer isso, entenda que é isso. Beleza. Mas, às vezes, você chega lá, tá lá a galera e você nem sabe quem é surdo lá no meio. Aí nós temos um problema, né? Uma tensão aí que nós temos que ter. Poxa, eu estou num evento, sei lá, numa faculdade, numa empresa, tem 2.000 pessoas aí sentado num pavilhão, no auditório, e às vezes você pergunta para o produtor, para a produtora, cadê o surdo? Ah, estão por aí. Você não sabe nem ter surdo. Né? Isso é um problema. O que eu costumo fazer? Isso não é uma obrigação, tá, gente? Mas é uma segurança que a gente tem. Normalmente, quando eu chego cedo, eu vejo ali, eu vou começar, eu dou uma perguntada, tá? Eu falo, tipo, tem surdo aí? Né? Aí, às vezes levanta a mão, às vezes dá uma confirmadinha com a cabeça, às vezes faz baixinho assim, né? Às vezes não dá para você chegar no evento e levantar, tem surdo aí, né? Por isso que é legal você meio que se posicionar e tentar entender ali, ver onde está o surdo. Onde vocês vão pôr o surdo, né? É um cuidado que, se você tiver, livra você também, né? Não tem problema. Às vezes você está o tempo todo interpretando para cá e o surdo está lá. Pode acontecer, né? Você está perdendo o seu tempo e o dele. Então, assim, tenta olhar, tenta ver onde que está o surdo, tá? Isso é importante. Bom, vamos lá, ó. Então, esse aqui, como eu falei, esse aqui também é um sinal que a gente tem que cuidar, porque nesse contexto ele vai mudar o sentido, né? Ele vai dizer autorizou, liberou, tá? E qualquer outro, era esse. Tá. Ah, esse aqui, ó. É um sinal que dá para usar com o regionalismo, porque tem religião que vai usar esse, tem religião que vai usar isso como limpo, de puro, e tem lugares que vão usar isso aqui como neutro, aí dá chabu, né? Tem uma gíria que os surdos usam, que é isso aqui, ó. Tipo, limpo, tô fora. Tipo, o que é isso? Eu não sei de nada. Eu tô de boa aqui. Eu não tenho nada a ver com... Seria o famoso, eu não tenho nada a ver com isso. Ó. Né? Então, isso aqui seria um limpo. Pode ser um limpo de pureza, falando de religião, de espirituosidade, essa palavra é difícil para mim. Tá? Pode ser. Pode ser neutro de, o intérprete vai usar uma roupa neutra. Você vai usar esse sinal. Lembra da nossa aula de noções de edição? O neutro, né? O fundo neutro, ou neutro. Beleza? Então, ele pode ser limpo, pode ser neutro, pode ser, se for gíria, se for uma expressão idiomática, o surdo pode usar isso aqui querendo dizer que ele não tem dinheiro. Tipo, cara, é como a gente faria em português, tô liso. Né? Ele vai fazer, vamos no cinema? Ele vai dizer, cara, tô liso, tô sem dinheiro nenhum. Ou a gente usa, tô zerado, né? Tô zerado, tô liso, leso. Então, isso aqui também a gente tem que tomar cuidado. Então, esse é um léxico que talvez a gente tenha que deixar ele para uma segunda opção, talvez. Porque vamos tentar ver outra, né? Aí entra no que a Fran fez ali, que é o de limpo, porque isso aqui é de limpo, de pureza, de... Então, ele acaba entrando mais dentro de um contexto religioso. Porque isso aqui não vai confundir, por exemplo, com neutro. E isso aqui ele também não é uma gíria. Então, eu corro menos risco. Então, entre esse e esse, dá para usar os dois, porém, fiquem atentos e atentas que esse aqui, ele tem sempre aquele a mais do que esse, tá bom? Então, seria, usando aí a ordem que vocês fizeram, está dentro da reformulação certa, né? Só as escolhas de léxico mesmo que a gente tem que tomar esse cuidadinho. Então, poderia ser, sei lá, uma das versões poderia ser essa.
Poderia ser uma opção. Outra opção. Né? Também pode tirar, e aí vai mudando. Esse limpou ou esse afastou, também pode ser afastou, né? Sei lá, por exemplo, ó, aqui eu estou usando um classificador para a mesinha do balcão e eu estou usando um copinho aqui, ó. Eu só tô Então conseguindo visualizar a hora que você fez assim, aqueles shotinhos de... Olha a cachaceira, tá vendo? A gente vai pegando, é nessas aulas que a gente vai pegando. Ela e a Magda vão para o mesmo boteco. Mas é a ideia, tá? Ver. É assim, Tequila, se a várias gente... tequilinhas assim. Exato, com foguinho. Assim, isso é uma construção de repertório de imagem, né? Se a gente já viu filme, se a gente já viu cena no bar e alguma coisa, isso mesmo que a Vê falou, vários shotzinhos aqui, né? E pá. Isso aqui já ficou icônico, já é icônico. E o surdo gosta, porque ele fala, nossa, que legal, é aquela coisa lá da cachaça, tal. Ou seja, o cara toma todas, né? Foi uma maneira que eu encontrei de ser visual e usar a repetição. Ou seja, quem toma isso aqui não está tomando social. É alcoólatra, o cara está enchendo o canecão lá. Tá? Então, seria uma maneira. Daí, sei lá, aí Deus, ou Deus, né? Tem gente que usa Deus apontando, tem gente que usa Deus assim. Daí Deus fez o quê? Me afastou disso. Só que cuidado, gente, porque se eu fizer isso aqui, ó, eu estou errando o meu deítico. Eu estou dizendo que aí eu me afastei de Deus. Então, cuidado aqui, tá? Para não trocar o sentido de novo. Ah, eu era um cachaceiro, aí Deus, eu me afastei dele. Então, tem que tomar cuidado aí para não mudar o contexto. Teria que ser, sei lá, Deus me afastou da cachaça, que está aqui, ó. E eu fiquei para o lado de Deus, ó. E se eu fiz Deus aqui, a cachaça está aqui, eu me afasto aqui, né? Então, eu estou para o lado de Deus, ó. Estamos no mesmo campo semântico. A cachaça está lá. Tá bom? Então, a gente tem que tomar cuidado. Ou se você faz aqui, ó, afastou, como vocês fizeram. Ah, que daí vai parecer ajudou, ó. Sei lá, e afasta, né? Ou, afasta. Aí, beleza. É que assim, agora, pensem comigo. Eu queria refletir com vocês. Eu acho que afastar, dentro desse contexto, tá? Vamos pensar juntos e juntas. Afastar, eu acho que ele é semanticamente fraco, perto de um sumiu, me limpou. Não é? Porque afastar é aquela coisa assim, pode ser que eu volte, né? Sentir o cheirinho ali, deu uma, opa, vai que, né? Aí ninguém tá vendo. Então, o afastar, eu acho que ele é meio fraco, assim, semanticamente falando. E o limpou, cara, tô limpo. Tipo, tô puro, sou outra pessoa, não sei. Eu queria refletir com vocês sobre isso. Então, eu, Rony, não escolheria o afastar. Eu ficaria com esse aqui mesmo. Porque eu penso muito nisso. Puxa, mas afastar é tão fraco. Né? Deus me afastou. Não, Deus vai, né? Tirou. Uma coisa que me faz pensar é isso. O sentido mesmo da palavra do português com o sinal que a gente vai usar. Tá bom? Por isso a questão da reformulação. Tá? Tudo isso aqui que a gente está fazendo, gente, é tradução. Estamos parando, estamos pensando junto, cada um está fazendo, estamos vendo, estamos opinando. A gente não está corrigindo, né? Nós estamos vendo. Peraí, aqui está indo para qual caminho? Não ficou legal, mudou. Vamos para esse. Mas e se eu pegar esse aqui, esse e esse aqui? Opa, deu certo. Então acho que esse aqui é o melhor caminho. E nisso aqui nós vamos construindo não só a nossa sinalização, como o nosso conhecimento, né? Legal, agora eu vi que isso aqui vai para outro sentido. Realmente, eu estava sinalizando, estava colocando muito sinal, estava ficando muito poluído. Né? O surdo não gosta de sinal. O cara parece uma metralhadora de sinal ali, né? Sinal, o surdo não curte isso. Tranquilo, então, a reformulação, beleza? Bom, próximo aqui. Ops. Eita, aqui. A de sentido, tá? Tradução, a famosa tradução de sentido, tá? Ou que alguns autores vão chamar de tradução idiomática, tá? Que é a tradução que o idioma pede que seja feito,
Tá? Então, tradução idiomática. E a Mitman chamou de tradução de sentido. Ou seja, eu vou ter que dar sentido para o surdo. Ou eu vou ter que dar sentido para aquele meu público, seja qual for a língua, né? Tem uma história muito famosa, se eu não me engano, foi Eugene Nida, Theodor Nida, eu sempre confundo, gente. Eu vou colocar aqui no chat para vocês darem uma pesquisada depois, tá? Eu nunca sei se é Eugene Nida ou Theodor Nida. Eu sempre confundo o primeiro nome. Mas se você digitar Nida junto com a palavra tradução, você acha, tá? Tem um dos textos que ele fala, ele é famoso esse texto, eu já vi pessoas falando isso em algumas palestras. Nessa questão de você dar sentido, por exemplo, na hora de fazer uma tradução para os esquimós, né, ou para os indígenas, que são culturas muito afastadas da nossa realidade, e nós afastados deles, e eles afastados de nós, né, para não parecer que eles que são bicho de mato, né, às vezes nós somos bicho de mato. Então, assim, para dar sentido, ele comenta que, pô, se você for lá para o esquimó, eu não lembro se isso aconteceu com ele ou foi uma pesquisa, alguma coisa, mas é algo do tipo. Você chega lá e fala assim, Deus é o pão da vida. Gente, não tem trigo lá no Alasca, né? Não tem trigo, não tem pão lá. Tem pão. Ele não vai entender o que é isso, não faz parte da realidade dele, né? Ó o bebezinho lá. Oi! É sua filha, Camila? Sério? Que grandona? Tudo bem? Qual que é a sua idade? Qual que é a sua idade? Aí ela sai falando comigo em libras. Daí o queixo da Camila cai. Tudo bem, nenê? Ih, tem vergonha. 3? Eu pensei que tinha 25 já. Tá? Ele diz o seguinte, não adianta você falar isso lá no Alasca. Deus é o pão da vida. Você tem que dizer, Deus é, sei lá, Deus é o salmão da vida. Deus é a foca da vida. Deus... Aí, opa! Aí você trouxe para a realidade do cara. Entendeu? Então, parece piada, mas não é sério isso. Porque, assim, é a realidade do cara. Né? Sei lá, se a gente fosse falar isso para os indígenas, né, a gente teria que trazer para uma realidade deles. Claro que eu sei, gente, é delicado falar dessas imposições religiosas, né? Mas só para vocês terem exemplo, isso aconteceu muito durante a tradução, né? A tradução ela vem ler. Se a gente for falar de história, falar de tradução não dá para não falar de religião. Vocês sabem por quê? Quem é o padroeiro, gente, da tradução? Vocês sabem? Quem é a Nieta? São. Qual são que é? Do que, Rony? Não entendi. O padroeiro dos tradutores. Qual santo que é? São Jerônimo. São Jerônimo. São Jerônimo é o padroeiro dos tradutores. Eu né? ia falar assim, Então, ele é um frade. Agora eu não lembrava qual frade. Por quê, né? Vem junto com tudo isso, né? Muitas coisas foram distorcidas, né? Durante o tempo por não considerar a cultura alheia. Então, alguns erros graves de tradução ao longo da história foram feitos porque não consideravam a cultura, consideravam apenas a língua, apenas os códigos que nós acabamos de ver. É só trocar esse código aqui. Né? Então, assim, uma das coisas que a gente tem que levar para a vida, para a nossa vida de tradutores aí, intérpretes, é quando a pessoa vem perguntar para você, tá, por exemplo, Fran, o que é traduzir? Né? Se a pessoa te pergunta, você vai falar assim, você tem tempo? Você tem tempo? Quanto tempo você tem? Porque assim, né, traduzir não é código por código. É só trocar uma palavra por um sinal em libras. Não, não é isso. Né? Então, a gente sabe o quão complexo é. Né? Então, todas essas aulas, toda essa abordagem que eu estou trazendo para vocês é justamente para mostrar, realmente, se alguém vier te perguntar como que faz uma tradução, o que é traduzir, nossa, como já diria lá a TV Cultura, senta que lá vem a história, né? Porque é muita coisa. Tá?
Bom, então a tradução de sentido seria isso, pegando esse exemplo que eu falei para vocês. Não adianta eu falar Deus é o pão da vida para um cara que nunca viu pão na vida, né? Não adianta eu falar para os esquimós que eu adoro esse verde aqui no fundo, se eles nunca viram verde na vida. Lá é tudo branco, marrom, preto, né? Não tem rosa, pink. A Magda gosta de azul, tem azul lá, né? Azul só se for da água, né? Tá? Então, na tradução de sentido, e cuidado, tá, gente? Porque na tradução de sentido ela é a mais polêmica. Porque, assim, sentido de quem? Sentido do intérprete? Sentido do surdo? Sentido do texto? Porque, assim, para o intérprete deve ter feito sentido. O intérprete que faz português sinalizado, para ele está fazendo sentido. E para o surdo? Entendeu? Então, a gente tem que ver isso. Por isso que a tradução de sentido ela é polêmica. Porque pode ocorrer um equívoco até de interpretação mesmo, não interpretação do processo, tá? Mas aí agora a interpretação cognitiva mesmo. Por exemplo, eu pensei que era isso. E não a interpretação de processo tradutório. Então, por isso que a tradução de sentido ela é um pouco polêmica, porque, poxa, cara, você entendeu errado. Ou, pô, não é bem isso. Né? Vamos pegar um exemplo do, sei lá, música. O pessoal adora traduzir música. Quantas e quantas e quantas músicas erradas vocês não vêm traduzindo por aí? Né? Sentido feito errado. Às vezes o cara não sabe trabalhar sentido figurativo, não sabe trabalhar expressão idiomática, não sabe trabalhar semântica, semiótica. E aí faz o que está na letra, às vezes não é aquilo. Putz, o céu vai cair, foi demais, né? O céu vai cair. Como assim, cara? O céu vai cair, meu Deus do céu. Né? Eu vou ficar embaixo? Olha, se você parar para pensar, gente, é intérprete famoso que faz isso. Né? O céu vai cair. Daí é aquela coisa, né? Fica famoso, daí qualquer coisa que fizer, todo mundo aceita. Esse que é o problema, né? Famoso não, né? Famosa. Ó a Magda maldosa aí, falando mal dos outros. Tá? Bom, outra coisa, tá? Na reformulação de sentido, muito importante, vejam aqui a segunda linha. Não está pronto no texto original. É você que vai fazer isso. Por isso que ele é polêmico. Pois será que eu vou fazer? Que nem um exemplo que eu gosto de usar muito nas minhas aulas. A frase, né? Estou com borboletas no estômago. Você joga no ar isso. Tem gente que vai saber fazer. Quando eu digo saber fazer, gente, não é porque tem uma resposta certa. Saber fazer é assim, de acordo com o contexto do momento, tá? Então, assim, tem gente que vai conseguir adaptar, tem gente que não vai conseguir adaptar, tem gente que vai pensar que adaptou e tem gente que nem conhece esse termo. E aí, como é que faz? Pode falar, Então, Nilton. eu ia pensar na questão do friozinho na barriga, mas o borboletas é no sentido de estar apaixonado. E como é que faz? Então, ele vem desse sentido, né? É uma expressão machadiana, né? Machado de Assis. Mas, com o tempo, ele mudou. Tem gente que usa porque está nervoso, vai fazer uma apresentação. Você, antes de entrar no palco da interpretação, você diz que está com borboletas no estômago. Ou você fala porque está com apaixonado. Alguns alunos já me falaram, quando está com piriri. Você faltou trabalho, estava com borboletas no estômago. Não é para comer a borboleta, rapaz. Então, assim, Nieta, é por isso que é polêmico. Porque a pessoa pode ir muito ao pé da letra, sei lá, do que era antes. Ela pode pegar um conceito muito novo e não saber como era antes, porque o eufemismo, às vezes, né? A palavra, o sentido vai se transformando. Né? Que nem, por exemplo, sei lá, quando a gente fala, como eu já disse em algumas aulas, o pai violentou o filho. Ninguém aqui vai imaginar que o pai bateu no filho. Ninguém vai imaginar isso. Na hora de você interpretar, você vai interpretar fazendo as adaptações. Porque a gente mudou o conceito da palavra. Mas se você for ensinar para um surdo, ao pé da letra, o que é violentar, ele não vai conseguir adaptar isso e pensar no contexto de violência abusiva, sexual, etc, etc, etc.
Ele não vai conseguir, porque foi ensinado para ele que violentar era dar um soco na cara do outro, que o violentar é pegar o chinelo e bater na criança, né? Se for ensinado assim, ele vai aprender assim e ele vai levar isso para o resto da vida. Então, aí que entra essa questão. É por isso que é polêmico. Então, ele não está pronto no texto original. É você que vai extrair isso. E aí, gente, depende muito daquilo que eu sempre falo. A inferência, o seu conhecimento de mundo. O que você conhece das coisas? Da matemática, da música, da história, de coisas banais, de viagem, de lugares, de livros, de filme, de tecnologia. O que você conhece? Né? É o teu conhecimento de mundo que vai te dar um norte também aí para você interpretar. E pode acontecer de você fazer uma interpretação adequada, a mais adequada possível, só que o teu público não saber disso. Também temos que tomar cuidado com esse lado. Vocês viram como é complicado? Você está doutor intérprete, a gente está sempre no meio. A gente está sempre levando chulapada de tudo que é lado, né? Tá? Outra coisa aqui, é uma imagem construída pelo tradutor. Tá? Então, a tradução de sentido, você vai pegar aquilo que está ali, que não está pronto no original, e vai transformar, e você vai criar essa imagem. Como a gente acabou de falar aqui, tradução de sentido. Borboleta no estômago. Se eu ouvi isso lá atrás, aí eu estava lendo lá um livro e vi. E aí o fulano viu a fulana e ficou com borboletas no estômago. Ah, tá apaixonado. Pronto, eu vou levar isso para o resto da vida. Só que com o passar do tempo as coisas vão mudando, o sentido muda também. E aí, vai que eu não sei disso. Quando eu tiver que interpretar, porque o rapaz foi apresentar o TCC para a professora dele e ficou com borboletas no estômago. O que o cara vai traduzir? Ele foi apresentar o TCC para a professora e se apaixonou por ela. E não é isso. Ficou nervoso porque a professora estava ali. Não é? Então, olha só como é tudo muito delicado. Não dá para errar fácil? Dá. Porque cabe dentro do contexto. Se apaixonar e ficar nervoso, cabe dentro do contexto, desse contexto. E o intérprete, vamos supor que o intérprete A só conheça um sentido, né? E o intérprete B conheça vários. Então, o intérprete A vai fazer isso, vai dizer que se apaixonou pela professora, vai perguntar para o surdo, você entendeu? O surdo vai dizer, entendi, não sou burro. Você falou que ele foi apresentar lá e ela se apaixonou. Aí o intérprete B vai falar assim, nossa, então eu fiz certo. Porque eu fiz, o surdo entendeu. Né? Aí o intérprete, eu falei o B ou A? Agora confundi os intérpretes. Vamos pegar o intérprete A. O intérprete A vai lá e vai falar, não, cara, porque isso aí dentro desse contexto não é isso, né? Porque não é apaixonado, olha só o contexto. Ou você pode, se você tiver esse tempo, ainda tentar abordar o surdo, né? Se você tiver esse tempo. E também, gente, não se acostume a ficar sempre perguntando se o surdo entendeu, porque tem surdo que não gosta. Tem surdo que vai falar, você acha que eu sou burro? Né? Eu entendi o que você falou. O que é importante, às vezes, se você ficou assim meio na dúvida, o que eu faço, às vezes, é exatamente pedir para ele me explicar. Tá, então vamos fazer o seguinte, me explica o que você entendeu. Né? Para eu ver se eu fiz certo. Você puxa a responsabilidade para você. Não é para dizer assim, vamos ver se você entendeu. Não, peraí, olha, me explica para ver se eu fiz certo. Daí ele vai falar, olha, é isso. Desculpa, eu fiz errado. Ou, é isso mesmo. Então, beleza. Tá bom? Para a gente garantir a segurança. Aqui no último parágrafo, né? A interpretação é determinada por fatores externos que agem sobre o tradutor e que tem uma relação particular em cada língua. Ou seja, essas duas linhas traduziram tudo isso que a gente falou, né? Resumiram, quer dizer. É muito particular do teu conhecimento de mundo, o que você conhece de questões linguísticas, né? De A e de B. E, por fim, aqui, existe uma citação aqui de uma autora também, que é o que quer dizer esse texto, né? Quando a pessoa fala da tradução de sentido. O que quer dizer isso? O que quer dizer borboletas no estômago? Mas qual é o contexto? Ela continua. Que significação contém esse texto? E em que o sentido desse texto difere daquele outro texto? Né? Ou seja,
Borboletas no estômago em português, se eu fizer frio na barriga, o que um difere do outro? Vai fazer mesmo sentido? Frio na barriga, ansiedade, né? Porque borboletas no estômago pode ser ansiedade às vezes, né? Pode ser nervoso, pode ser angustiado, pode ser ansioso. Ai, vai chegar meu presente, ai, eu estou ansioso, ai, meu Deus, vai chegar, sei lá, o meu marido vai chegar, minha esposa vai chegar de viagem, eu estou ansioso. Ai, será que o professor já lançou a nota? Ai, estou nervosa, não sei se eu fui aprovado ou não. Tudo isso pode entrar, né? Ai, será que o Rony vai ficar bravo porque eu não fiz atividade de lição de casa? Ai, meu Deus. Viu, Fran? Você ouviu essa última? Eu estou ouvindo e estou Olha, pensando nisso todos os dias. entendi. Bom, gente, vocês têm acesso aí aos slides, tá? Esses slides que eu passei para vocês. Então, guardem aí, deem uma estudada, vão atrás de alguns conceitos, tá? Depois eu vou colocar o nosso portal também. Eu já estou adiantando aqui para vocês poderem dar uma olhada. Vamos voltar um pouco aqui, né? Só para a gente fazer o resuminho aí final. Então, transferência é o que a gente conhece de tradução, né? Uma palavra, um sinal. Normalmente ele vai ser literal, não tem muito o que eu mudar, alterar, acrescentar ou tirar, tá? Passa exatamente a palavra do autor e não considera ser subjetivo, diferente daquele outro que você extrai um sentido e faz outro. Aqui não. Aqui você não precisa ter esse trabalho, né? E desconsidera o público-alvo, ou seja, desconsidera no sentido de não preciso me preocupar porque é isso aí mesmo e não tem erro, né? Eu vou para casa, eu vou para casa, não tem segredo aqui. Transferência. Aí vem a transposição. O que seria transposição? Muda a ordem. O que os linguistas vão chamar de morfossintaxe, né? Você muda ali a ordem. Tem que mudar, obrigatoriamente. Quando você vai falar sexo depois do casamento, né? Vou escovar os dentes depois do almoço, né? Então, esse depois do, obrigatoriamente, precisa ser invertida a ordem, né? Quando você vai fazer alguma coisa antes de outra, na vida real, né? Às vezes o português inverte, porque o português tem esses links, né? As preposições, as conjunções, etc. e tal. A transposição também passa exatamente a ordem do autor. Normalmente, você não vai usar uma transposição e uma transferência para interpretar. Eita! Desculpem, gente. Para interpretar metáfora, por exemplo. Eu gosto do assunto, eu me empolgo, daí eu penso e respiro e me engasgo. Né? Então, a transposição, normalmente, embora você inverta, você não vai precisar fazer as adaptações, então. Tá? E considera o público-alvo, ou seja, eu tenho que mudar, porque senão não muda o sentido, como as frases que nós vimos agora há pouco, né? Os exemplos. Eu estava falando, né? A ordem cronológica. Então, na vida acontece assim, só que às vezes a língua portuguesa é que inverte, porque a língua portuguesa em alguns momentos não segue a ordem cronológica. Se fica claro para nós que na Libras é sempre a ordem cronológica, onde eu fui primeiro, o que eu peguei primeiro, né? O que tem que fazer primeiro, o que vai ser feito primeiro, na vida real mesmo, né? E reformulação, quando você, como o próprio nome diz, tem que mudar algumas coisas, trazer outros sentidos, trazer outros sinais, né? Nós vimos aqui o Deus me livrou do álcool, então eu tenho que trazer outro sinal, porque é esse outro sinal que em português quer dizer isso, ou o contrário, tá, gente? Essa outra palavra que quer dizer isso. Então, o inverso também vai ser verdadeiro, tá? Quando você tiver que fazer uma tradução direta, o surdo sinalizou um negócio lá, você também vai ter que fazer essas escolhas, tá? Por exemplo, se ele sinalizar... Nossa, tem tantos sinais, agora eu não lembro. Sei lá, esse aqui, por exemplo, né?
é um sinal que ele não tem uma tradução direta. Então, com esse sinal aqui, ó, não dá para fazer uma transferência, muito menos uma transposição. Não dá. Então, aqui é de uma reformulação para frente. Porque ele quer dizer muitas coisas, e esse sinal aqui, né, meio que no nariz, ele corresponde a outras coisas dependendo do contexto. Não é? Então, temos que tomar muito cuidado. Então, não é só no português que isso acontece, na Libras também. Se eu estou vendo o surdo fazendo isso, que palavras eu tenho que podem caber aqui? Né? Ou, se eu estou fazendo o álcool, né? Que sinais que eu tenho para dizer aquele álcool ali? É esse repertório que a gente tem que ter. Ela falou em álcool, a Verônica já parou o que estava fazendo. Ela e a Magda, vou te contar, hein? Ela Esse estava ali sinal toda que você- concentrada. Rony, esse sinal que você fez pode significar o quê? No nariz. Ah, tá. Esse aqui? Sim. Ó, esse sinal aqui, Fran, eu vou te dar... Não é a resposta exata, tá? Mas, assim, tudo que você vai fazer, uma coisa que você faça, porém não faça bem feito. Ou uma coisa que... Ó, eu vou te dar algumas palavras que eu já usei para traduzir esse sinal. Ele pode ser feito nas coxas, a palavra, o termo, feito nas coxas. Ele pode ser, se você estiver falando com um surdo malandrão, um surdo ali, pá, 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 ele pode ser a palavra vacilão. Porque vacilão é o cara que não faz nada certo, ele vacilou. Então, tipo, meu, tá me tirando o seu vacilão. Tem surdo que usa. Eu ando com alguns surdos que são bem maloqueiros, eles fazem. Eles fazem assim. Aí é o vacilão, tá? Mas ele pode ser, por exemplo, uma coisa mais séria, mais formal. Quando, vamos supor que eu esteja discutindo com você, discutindo não de briga, mas discutindo um tema, tá? E vamos supor assim, eu vou discutir com você sobre... Me fugiu aqui a palavra. Sobre voar, avião. Olha a minha audácia. Olha a minha audácia. A mais nerd da sala, eu vou discutir com ela sobre avião. Aí eu estou lá falando que, para pilotar avião é fácil, é só sentar ali, ligar no piloto automático e está tudo certo. Daí você vai falar assim, peraí, cara, você está falando besteira. O que você está falando não tem embasamento. O que você está falando não tem fundamento. Ou, o que você está falando, você não estudou para falar isso. Você está falando qualquer besteira, tá? Esse sinal, ele entra. Como, por exemplo, você poderia falar assim, ó. Opinião, né? O sinal de opinião. Opinião de surdo, opinião de ouvinte. Então, por exemplo, você poderia falar assim, ó. Tá vendo? Usei o mesmo sinal, só que diz que eu não. Você sim. Aí, que palavra que entra aqui? Olha lá, o dog todo lambi-lambi. Que palavra que entra aqui? Você está vendo que aí vai do nosso conhecimento? Você pode usar termos mais formais, se a briga, se a discussão for entre dois doutores ali, entre dois professores, né? Você pode usar uma coisa mais chula, mais vulgar, se for briga de rua, se for um cara né, de uma gangue com um cara de outra gangue, enfim, ou sei lá, enfim, você tem que adaptar aí o termo, né? Mas ele entra isso, tá, Fran? Algo que... Quer ver um exemplo simples, bobo, que você pode ver o surdo usando? Vamos supor que você é design e você me pergunta, tá, como que você quer que eu faça essa arte aqui? Daí eu vou dizer, Fran, peraí que eu tenho uma foto para te mostrar que eu quero que você faça igual. Aí eu vou lá no meu celular, procuro, e eu não acho a foto ideal, mas acho uma parecida. Aí eu faço assim, ó. Você entendeu? Tipo, vai essa aqui mesmo. Ó, eu te mostro no celular, mas você já percebe que não é a que eu queria te mostrar. Mas tipo, serve essa. Ó, tá vendo que eu estou fazendo meio largado, meio de qualquer jeito? Então esse sinal ele vai entrar aí também. É difícil de dar uma palavra para esse sinal.
Tá? Quando você pergunta para o surdo o que quer dizer isso, ele vai te dar vários exemplos. Se esse surdo usa para uma palavra específica, que pode acontecer, tá? Pode ser que o surdo use esse sinal para uma coisa específica, pode. Mas eu conheço surdos que usam isso aqui para várias coisas. E aí onde foi que eu aprendi, falei, então não é isso, não é só isso. É isso, 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 isso e isso. Mas, no resumo da ópera, é algo que a gente pode entender como ruim, negativo. Por quê? Porque não está bem feito, está feito de qualquer jeito, você não estudou para falar isso, os seus argumentos são falhos, enfim, tá bom? Bom, a reformulação não considera a subjetividade, né? Não considera as entrelinhas do autor, porque eu só reformulo ali, mas eu ainda quero dizer o que ele quer dizer. E respeito ao público-alvo, né? Então, eu vou ter que fazer essa mudança de acordo com o meu público. Até foi o que eu acabei falando aqui agora, né? E, para finalizar, a de sentido, que é a mais polêmica, porque vai depender muito das escolhas do tradutor, o tradutor vai pôr a mão ali, né? E não tem como ele não mudar, tá, gente? Cada um de vocês tem as suas escolhas. Você pode fazer escolhas que dão certo e escolhas que não dão certo, mas são suas escolhas, né? Você pode fazer escolhas que funcionam para aquele momento, e você pode fazer escolhas que naquele momento não deu certo, e aí você troca depois, aprende com o erro e bola para frente. Não é? O que não dá é para ficar patinando no erro. Ah, eu sempre fiz assim, não, aí não dá, tá bom? Bom, a tradução de sentido ela é um reflexo das intenções do autor. Então, as intenções, aí que começa a ficar as intenções. Espera aí, o que ele quis dizer? O que esse texto, Borboleta do Estômago, tem a ver com o que eu preciso falar? Então, aí tem a ver com as intenções. Ele não está pronto na sua origem, no original. Ele não está ali visível. Ele não está ali na cara, né? É você que vai transformar esse sentido. E aí, por esse motivo, depende muito. A responsabilidade do intérprete é muito grande. Porque eu posso colocar um sentido que pode ficar mais longe do que era para ser a intenção do autor, ou pode ficar mais próximo. É o que eu sempre digo, né? Você tem uma linha tênue, né? Você tem a língua de destino e a língua original, aqui de frente, né? E você está no meio aqui, ó, como eu estou agora. Então, assim, ou eu vou mais para a língua de origem, ou eu vou mais para a língua de destino, né? A tradução de sentido é mais ou menos por aí. Você vai ter que escolher para qual lado você está indo. Você quer dar um sentido original ou você quer dar um sentido para o surdo? Você quer que o surdo aprenda a metáfora em português ou você já vai dar a resposta para ele? E ele nunca vai aprender a metáfora em português. Se eu falo para o surdo que borboletas no estômago é isso, aí eu defino, né? É isso. É estar apaixonado. É um piriri. É estar nervoso. É ficar ansioso. Pronto. Ele não vai saber o que é borboletas do estômago, porque ele não pegou essa essência. Eu já disse para ele que ficou nervoso. E nervoso para ele é nervoso, e ok. Tá? Mas quando ele lê isso na prova, quando ele for ler isso no texto, quando ele for ler isso no slide, ele vai falar, o que é borboleta no estômago? Daí você vai dizer, eu te expliquei. Daí ele vai dizer, não, você não me explicou. Daí ele vai dizer, não, você não me explicou, borboleta do estômago. Daí você vai dizer, lembra que eu falei que estava nervoso? Daí ele vai dizer, você disse que estava nervoso, mas você não me explicou borboleta do estômago. Ou seja, eu não aprendi o conceito. Tá? E isso, gente, acontece em prova. Olha como isso é delicado. Isso acontece em prova. Porque o intérprete traduz a prova para o surdo, no Enem, por exemplo, ou na sala de aula. E daí o surdo vai lá, quando ele está lendo, o intérprete não está ali. Ele fala, que palavra é essa aqui, gente? Aí o intérprete vai lá e fala, mas eu traduzi, você disse que entendeu? Eu perguntei, você entendeu? Ele disse, entendi. Só que daí o surdo te responde, mas você não me falou que era essa palavra. Ou seja, aí nós temos que entrar com uma outra técnica. A gente teria que dizer para ele algo a mais. Então, nós temos que dar um passo a mais. É o que eu sempre digo. A gente tem que transbordar, gente. Passar da borda. Ou seja, olha, fulano, você está lá interpretando. Aí aparece uma palavra difícil lá. E você vai ter que saber se essa palavra é difícil ou não.
De novo, que eu gosto de falar sempre, esse abacaxi é seu, né? Ah, mas Rony, como é que eu vou saber? É com você. Não tem como eu te dizer, né? Mas se você sabe que parcimônia, ô gente, parcimônia não é uma palavra que o surdo conhece. O surdo conhece parcimônia, né? Sei lá, vá com parcimônia, né? Ah, chama quem que é essa aí, eu quero conhecer. Ou seja, você vai ter que pôr a palavra lá, eu não sei nem escrever, não vou nem fazer datilologia, porque eu não sei escrever parcimônia. Não sei se é com S, se é com C, né? Parcimônia é com C? Parcimônia, ou palavrinha do mal, tá? Só que daí o que você vai ter que fazer, gente? Você sabe que parcimônia não é uma palavra que o surdo conhece, então você vai ter que fazer datilologia. Ó, sabe? Parcimônia, então, aí sim. Aí você pega parcimônia, traduz. Daí ele vê lá na prova escrito. Agora responda com parcimônia. Dele, ué, o que é isso aqui, parcimônia? O cara não me explicou. Então temos que tomar cuidado. Ou, se isso faz parte da pergunta, né? Sei lá, o que quer dizer parcimônia? Aí o intérprete não pode traduzir. Não pode traduzir. Se a pergunta for essa, está lá no Enem. O que quer dizer parcimônia? Meu senhor, o que é parcimônia? Você, ó. Um dia, você está falando de prova, eu estava numa interpretação, numa prova, né? Eu estava lá acompanhando, o rapaz foi lá prestar para professor de Libras, e ele era surdo, aí ele perguntou, e tinha uma palavra, o que é, né? De contação, né? Contação. Reconto, a palavra era reconto. Aí você vai falar assim, olha, o que é reconto? É contar de novo, porque tinha as alternativas, tinha todas as alternativas. Eu olhei e falei assim, eu não posso te dar, não posso, essa palavra eu não posso responder, porque tinha a alternativa certa, a alternativa errada. E teve intérprete que eu soube que respondeu lá que era contar de novo. Ah, conta de novo. Tá vendo? Né, e esse daí é uma estrutura que na língua portuguesa tem você contar de outro jeito. Não é contar de novo, é você contar de diferentes formas para diferentes públicos. E lá tinha, e se eu fosse explicar para ele, eu ia explicar o quê? Ah, você pode contar assim, 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 assado? Eu estou dando a resposta da prova. Exatamente, tá vendo a Aí bucha? você tem que dizer, não pode contar, é que nem esse de parcimônia. Como é que você vai explicar o significado na hora? Né? Você falar com poucas palavras, é isso? Mas aí como é que você vai falar isso para ele, que ele vai falar com poucas palavras? Não, e outra coisa, aí que entra a questão da reformulação, do adaptar. Você tem que sinalizar pouco, né? Pouco, E como? Porque Outra coisa também que você falou aí que é interessante, Nita, a questão do contar de novo. Né? Por quê? Porque o intérprete fica com isso aqui na cabeça, que isso aqui é de novo, é rever, é refazer, é novamente. Então conta de novo, porque vem o re na cabeça, né? Re de repetir, de reconto, de recontar, de contar de novo. Pronto. Porque eu aprendi que não, aí que você está falando, não, gente, é um passo além. Tem que entender ali o contexto, porque se for falar isso, contar de novo, o que ele fez? Ignorou tudo, já deu a resposta para o surdo, que ele achou que estava certo, daí o surdo, tá bom. Era uma das alternativas, aí a intérprete, porque depois que sai, você fica conversando com os intérpretes, né? Aí eu falei assim, mas como você vai dar a resposta? Né? Porque eu fiquei na dúvida, porque eu fico com dó de não... Como é que eu não vou interpretar aquilo, né? Poxa, eu tô ali, como é que eu não vou? Tô ali na prova justamente para fazer isso. Mas você vai induzir a pessoa. Eu falei assim, ela falou assim, ué, é só você fazer, contar de novo. Aí eu falei assim, mas a alternativa estava lá, contar de novo, e a alternativa errada. Porque... Exato. Você viu como a pessoa que te falou isso estava certa que era isso? Ela, na cabeça dela, não tinha dúvida. E mesmo que ela não tivesse dúvida, ela não poderia responder pelo candidato. Porque aí ela fala assim, mas ele está concorrendo com ouvintes, gente. Mas isso é capacitismo. Vantagem.
Exato. Manda É, para primeira coisa verbo, que eu manda para pensei, verbo, Neta. primeira coisa que eu Manda- pensei. Manda para verbo, Neta. Vamos doutrinar essa pessoa aí. Porque, assim, Não é. isso é capacitismo. Ai, coitado do surdo. Porque se o surdo escuta isso, ele não gosta. Não, deixa que eu me viro. Deixa eu Sim. fazer aqui, né? Porque isso é capacitismo. E a pessoa estava tão certa que ela convence outros. Sim. Ela não tem Então tá, legal. E você já quer contar de novo? Eu não sei o conceito. Essa pessoa está falando com tanta certeza. Amém. Então é isso aí que ela está falando. Aí eu só falei para ele, eu não posso ajudar, porque as alternativas estão aí, eu posso fazer, Só que veja só. Posso dar resposta. Você já viu aquele conceito da filosofia? Eu não vou lembrar o nome agora. Eu não sei se é do Nietzsche. Não sei, não vou lembrar. Mas existe lá uma coisa na filosofia que é o que você faria ou não faria, né, se você fosse invisível. A questão da moral, da ética, né? Você é invisível. O que você faria ou não faria? Ou seja, você não faz porque você não faz, mesmo se você fosse invisível. O intérprete é isso. Agora, que nem você. Você falou, poxa, eu fiquei com dó, tal, mas eu não fiz. Ou seja, é uma questão ética sua, que só você sabe disso. Porque se você dá a resposta para o surdo, ninguém ia saber disso. Ninguém. Então, e às vezes, Nita, nem ele mesmo ia saber que ali era a resposta. Entendeu? Então, assim, isso é uma coisa muito difícil de cobrar, de fiscalizar, de ter de uma pessoa, né? Porque, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma prova, tinha você com toda essa preocupação. Eu sei, coitado, mas não vou dar, porque eu vou me sentir mal comigo mesmo depois. E a outra pessoa falou, não, eu vou dar sim, porque ele precisa ter chance, vai lá e dá a resposta. Ou seja, você percebeu como é difícil isso? Tem a ver com princípios de cada um, né? Exato. Que nem em escrita de prova também, como ledor, você vai fazer a transcrição da prova e ela tem que informar as vírgulas. Se ela não informou, você não põe. Aí eu devolvo a prova para a pessoa avaliar e colocar a pontuação na onde, reveja e verifica a pontuação. Aí teve um colega que falou assim depois, né? Era só colocar a vírgula e pronto. Eu falei, não, a prova é dele, não é minha. Imagina. Tá vendo? Tudo isso é capacitismo. E o pior de tudo são pessoas envolvidas na área, né? São pessoas envolvidas na área que deveriam conhecer muito bem os termos. Mas a Fran já foi embora? Não? Então, gente, Foi na agora, 9 gente, horas e beijos. 21 minutos. 21 horas e 1 minuto. Muito obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado dos conceitos. Vou colocar lá no portal, tá? Peguem aí para vocês também. Deem uma estudada. Não deu para ver o Rodrigo hoje. Vocês estão pedindo o Rodrigo, hein? Porque nós começamos a ver esses conceitos aqui. A aula que vem a gente faz a tradução direta do Rodrigo do vídeo. Começamos a aula com ele. Pode ser? Daí a gente faz mesmo e já... A do Rodrigo é aquela primeira lá? Nós não terminamos ainda, Magda. Lembra que ele começou a fazer a sinalização? Nós fizemos a tradução direta, fizemos as unidades tradutórias, mas aí a gente começou a fazer a análise discursiva e paramos. Então, só para a gente finalizar, só para o professor ficar com a consciência leve, dizendo, olha, ninguém ficou com dúvida, beleza, todo mundo pegou todos os sinais, então está tudo certo. Senão aqui eu estou algumas noites sem dormir já, porque eu fico com a consciência pesada. Ô, Rony, depois você vê. O Diego não está no grupo? Vamos colocá-lo. Isso, eu Vamos coloquei colocar a no foto grupo. dos slides lá no grupo, para as meninas também. Tá. Para facilitar. Por falar em grupo, a Fran já foi mesmo, né? Eu ia tirar uma foto agora, nossa. Eu estou esquecendo de tirar as nossas fotos. Vamos tirar um print? A Magda não, a Anitta sempre lembra. Você tirou, Anitta? Então fechou. Porque eu esqueço. Vamos tirar uma fotinha aqui, então, rapidinho. Então. Vamos lá, hein? Espera aí, que agora é só... vai ficar bonita essa foto, hein? Aí... Depois eu mando lá para nós também. Deixa eu salvar aqui.
Que agora o print é o novo selfie, né? Gente, obrigado, bom descanso, ótima semana. Pode falar, Verônica. Ô, Rony, depois você vê lá na mensagem que eu mandei pelo portal se chegou aquele link do Google Drive para você. Que o meu Você tinha mandou hoje? expirado, lembra? É, eu mandei quase agora. Tá, Que o meu tinha tá expirado, bom. e foi pelo Samsung, e agora foi pelo Porque você mandou Google pelo Drive. e-transfer, né? Tá. Não, pelo Google Drive é melhor, porque daí ele não expira. Tá, e para conversar com você sobre um negócio que eu quero ver se você consegue fazer na empresa, por onde que eu falo? Negócio seu ou negócio para Negócio que é cliente? você com a empresa, você com a Pode minha me mandar no empresa. e-mail. Deixa eu te mandar o Qual e-mail aqui. Vou te mandar aqui. Daí é desconto? Você ganha desconto, hein? Que desconto? Aqui, Não aí sei. eu já Vai que a paguei empresa tudo fecha aquela. comigo. Então você Já ganha um tá Pix pago, na sua até o conta. outro módulo já tá pago. Verbo em movimento. Deixa eu ver. Aí, tá aí o meu e-mail. verboemmovimento.com. Ou você pode mandar para o curso de Libras, @verboemmovimento.com. Eu vou anotar isso no Os dois a e-mail. gente acessa aqui. Nós estamos mudando todo o sistema da escola e aí a gente está com isso aí. Gente, eu queria combinar com vocês, é que não vai dar agora, né? Quer dizer, dá, mas a gente pegar um dia aí e fazer um presencial aqui, né? A gente faz uma live com o Diego, aí a gente faz uma live, um encontro aqui um dia para a gente se ver presencialmente e fazer uma troca de sinalização mesmo, né? Vamos ver um dia que a gente pode. Eu lembro que a Verônica tem uns dias aí que você não pode, né? Que você está meio... Eu trabalho um por mês. Eu já trabalhei esse mês. Olha, trabalha um por mês, um monte de gente trabalhando todo dia, das 7 às 8, ela trabalha um por mês, tá vendo só? Não, Ô, peraí. vida, hein? O Ô, vida. sábado. Olha a interpretação. Aí, ó. Tá metendo louco. Ela trabalha olha só. Essas olheiras aqui, ó, é de trabalhar todo dia, inclusive um sábado por mês. Tá. Gente, deixa eu sábado. deixar vocês livres. Obrigado pela presença, abraço, beijos e abraços. Até quinta depois. Só não Tchau, posso o obrigado. último sábado. Só não posso os 2 últimos sábados. Eu não posso. Tá. Não, mas a gente vê, se não der esse mês, a gente joga pro outro. Só para ter um encontrão aí. Amanhã. Não pode de manhã? Não, eu também não posso. De manhã eu não posso. Ai, De manhã eu tô com turma. eu Vamos também. ver. Então, beleza. Beijo, gente. Até. Obrigadão. Tchau. Valeu.